Estamos começando mais um planejamento de trabalho. Neste domingo nós temos Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, a última rodada decisiva, onde 4 equipes disputam 3 vagas de acesso. Temos o líder da Premier League entrando em campo, o United com a primeira partida do seu novo treinador Rubem Amorim na Premier League, fora de casa contra o Ipswich. O Real Madrid pega o Leganés. Na Alemanha tem jogo legal, na Itália tem jogo interessante entre Napoli e Roma. E na Série A do Campeonato Brasileiro, Inter e Bragantino, o Internacional já garantido, pelo menos na pré-Libertadores, e o Bragantino tentando escapar do rebaixamento. Bahia, que perdeu para o Palmeiras, de novo joga dentro de casa, agora contra o Atlético Paranaense, que venceu o último jogo contra o Dragão Atlético Goianiense e conseguiu dar uma respirada. E o Corinthians, que já praticamente escapou, 44 pontos, não vai cair, enfrenta o Vasco, que acabou de perder para o Internacional. Com 43, também acho, nenhuma das duas equipes deve cair, mas o Corinthians é favorito dentro de casa, sempre joga muito, muito bem. Esses e outros jogos complementares no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 24 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento 11 horas da manhã com Liverpool e Southampton. Líder do campeonato inglês, fazendo uma campanha excepcional com seu novo treinador Arne Slot. O Liverpool vem de um empate fora de casa contra o Arsenal 2-2, que não dá para chamar de um resultado ruim, afinal de contas foi no Emirates, na casa do Arsenal. O Arsenal está invicto por lá. E também veio de uma eliminação, ou seja, eliminou a equipe do Brighton. Grande equipe, porque o Brighton recentemente venceu a equipe do City da Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa, que se não me falha a memória, o Liverpool é o campeão, o atual campeão. 1,28 então é a cotação. O Southampton é o lanterna da competição. Então a gente tem aquele famoso confronto entre o lanterna contra o líder. E, geralmente quando você tem uma memória um pouco mais afetiva, ou talvez não tão afetiva assim, quando você tem o líder enfrentando o lanterna, a primeira coisa que vem à sua cabeça é, deve vencer. Mas se você puxar na tua memória, tu vai lembrar de vários líderes que vacilaram, principalmente com cotações esmagadas. Então, vamos buscar um pouco mais de informação, O Southampton venceu a última partida que fez agora dentro de casa, na verdade foi a primeira vitória em casa, foi contra o Everton. O Everton que, na minha opinião, vai ser um time que vai brigar ali contra o rebaixamento até o final, assim como foi na temporada passada, não tem muito de onde tirar. Utilizando aqui o PDF de apoio, fica muito mais fácil de bater o olho e entender o que está acontecendo, Apesar de ser uma equipe que vence pouco dentro de casa, o Southampton tem uma grande qualidade, que é a iniciativa. É uma equipe que sai na frente com muita frequência em casa. Isso quer dizer que ele pode tentar aprontar para cima do Liverpool. É claro que vai enfrentar aqui a melhor equipe do campeonato, na minha opinião. O Liverpool também sai na frente com muita frequência, inclusive mais frequência do que a equipe do Southampton. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 60% dos jogos sem sofrer gol. Muito mais gols marcados do que o adversário, bem menos gols sofridos, uma média de 2 gols marcados por jogo. Além disso, um aproveitamento muito forte, é uma equipe que se adapta, consegue jogar para o ponto, consegue jogar de maneira reativa, tem um bom primeiro tempo, mas o Southampton também faz um bom primeiro tempo, só que aí quando chega na segunda etapa é onde o Liverpool consegue ter a sua maior superioridade. Então a gente pode ter algumas interpretações por aqui. A mais racional possível, o cenário mais próximo do que a gente busca, é um Liverpool tendo o domínio completo do jogo. O Southampton ele tem uma grande qualidade que é a questão de surpreender o adversário, Então, ele pode fazer isso de algumas maneiras. Ele pode fazer isso talvez na bola aérea, ele pode tentar fazer isso numa bola parada, ele pode tentar fazer isso numa finalização de fora da área, ou ele pode tentar fazer isso utilizando o contra-ataque, que é o mais plausível, O Liverpool deve ter um domínio maior do jogo e o Southampton deve jogar no contra-ataque. Com isso, abre a possibilidade básica para a gente trabalhar um back favorito no Liverpool no trade, uma cotação que não assusta, 1,30, o mercado estabilizado, o Liverpool entregando o que precisa, muito provavelmente aqui a gente vai ter esse back favorito encaixando. Se o Liverpool começar a ceder oportunidade para o Southampton contra-atacar, não vale a pena estar no mercado, ou se você estiver dentro do mercado, é para sair. Não adianta depois tomar um gol do Southampton, que é uma equipe que costuma surpreender, e depois ficar chorando, Mas o Liverpool tem plenos poderes de reação aqui, você pode, mesmo que não esteja no mercado, buscando depois a questão de recuperação do Liverpool, se for o caso. Em relação ao mercado de gols, tudo vai estar esmagado porque nós temos um super favorito. Mercado de 2,5, por exemplo, está com uma cotação de 1,44, que é muito ruim. Eu só entraria a favor desse tipo de situação se o Liverpool estivesse na frente, marcado cedo. O cenário de 1-0 já é um cenário interessante, porque o Southampton é lanterna, então qualquer cenário aqui que não seja conquistar 3 pontos é ruim. Ele tende a vir para cima e vindo para cima o Liverpool vai utilizar a sua outra face, que é a do contra-ataque.
com seus jogadores velozes, né? Aí você pode colocar o Mohamed Salah, Luiz Dias, Darwin Núñez e assim por diante. Então, Liverpool na frente, você quer buscar gols, é um cenário interessante para 2,5 ou até 3,5 gols, tá? Da última vez que o Liverpool enfrentou o Southampton na casa do Southampton ano passado, foi 4-4. Então até um possível cenário de 3,5 gols pode ser interessante. Cotação, óbvio, ainda está baixa, tá? Cenário de ambas marcam. Aconteceu em 3 das últimas 4 partidas. Olha que curioso. Mesmo jogando em Anfield, o Southampton já conseguiu marcar algumas vezes. Não é a melhor temporada do Southampton, né? Mas é um cenário. Deixa eu ver como é que tá essa cotação. 1,75 não é boa. Não é boa porque o Liverpool tem uma defesa muito sólida. Então ele pode até sofrer, mas para compensar o risco, a gente precisa de uma cotação um pouco mais elevada, né? Em relação a momentos dos gols, que eu gosto muito de falar com vocês, olha aqui, ó. 50% dos gols marcados do Southampton foram marcados nos primeiros 15 minutos, que é aquela questão de surpreender o adversário, tá? Então vale a pena tomar um pouco de cuidado. O Liverpool tinha um problema, se eu não me engano, era na temporada passada com o Klopp ainda, principalmente em Anfield, que ele sofria muito nos primeiros 15 minutos. Depois passava 15 minutos, voltava ao normal, né? Era um time muito agressivo. O Liverpool marca mais no miolo, né? Ali no final do primeiro tempo pro início do segundo, e o Southampton depois volta a marcar lá nos minutos finais, tá? Para mim, aquele padrão de back favorito, um jogo para, na minha opinião, pelo menos uns 3 gols, não duvido de um ambas marcam, mas com aquela cotação eu não pegaria. Para você que é um punter, olha, sinceramente, nesse cenário de dificuldade do Southampton, ele vai tentar segurar de tudo um empate, mas se o Liverpool conseguir marcar, eu acredito que vai marcar primeiro, você pode ter uma possibilidade de trabalhar a vitória do Liverpool no HT, ou até mesmo um handicap asiático do Liverpool vencendo por pelo menos 2 gols de diferença. Aí você conseguiria pegar uma cotação um pouco mais elevada, tá? Passando já para outro jogo da Premier League, temos a estreia do treinador Rubem Amorim, ex-Sporting, no United. Só que o United está com problemas defensivos, né? Por conta dessa última data FIFA, o Lisandro Martinez e o Lindelof machucaram e o Harry Maguire é dúvida. Então, muito provavelmente, o Casemiro vai jogar na zaga ao lado do De Ligt, tá? Então, é uma adaptação, já é um primeiro problema ali pro Rubem Amorim resolver. E não sei se a gente vai ter ainda uma cara nova do United já nesse primeiro jogo. Tá? O que provavelmente a gente tem é um United de fato favorito porque pega uma das piores equipes do campeonato. Ah, mas o Ipswich vem organizado da segunda divisão. É verdade. Time que se conhece. Ah, mas o Ipswich também vem de uma vitória contra o Tottenham fora de casa. É verdade. Realmente foi muito importante. E se você pegar, nos últimos 3 jogos, o Ipswich marcou 3, 4, 6 gols em 3 jogos. Então não é uma equipe também de se jogar fora. Mas depois que o Ten Hag saiu do United, eles passaram a jogar bola, né? Então eu não posso analisar da mesma maneira, eu não posso olhar aqui o PDF de apoio e dizer que o United não presta fora de casa, porque era outro treinador, né? Era outro cenário. E a motivação dos jogadores do United já meio que voltou. Então, para mim, eu não vou contestar essa cotação de 1,61. O que eu vou falar para você é para tomar um pouco de cuidado com essa questão de adaptação no cenário defensivo. Porque o Ipswich, claro, vai tentar explorar o que tem de melhor, que bola parada e bola aérea, né? Acredito que é a melhor forma aqui do Ipswich tentar punir o United, principalmente sem, talvez ali 1 ou 2 zagueiros. Acredito que vai ser um só, né? O De Ligt é zagueiro de ofício. Então o Casemiro deve jogar na posição ou do Lisandro ou do Lindelof, e a possibilidade no meio campo de ocupar o espaço do Casemiro deve ser do Mainu, né? Então é uma adaptação. O Rubem Amorim vai ter muito trabalho ainda com essa equipe, mas a minha dica é tomar um pouco de cuidado para não pegar essa cotação a qualquer preço. Não é porque ela é justa que a gente tem que abraçar, tá? O momento do United realmente depois da saída do Ten Hag é bom, né? Vem de vitória e eliminação para cima do Leicester 5-2, empatou com o Chelsea jogando bem, venceu o PAOK na Europa League, venceu o Leicester na Premier League, venceu bem, mas tá tendo um período de adaptação agora e também tem esse problema defensivo. Então eu trabalharia aqui como correção de preço. Se o Ipswich começar bem, dá para trabalhar alguma coisa numa correção do United, mas não pegaria essa cotação back United a qualquer preço. Se você quiser trabalhar a favor do United, que seja com uma cotação um pouco mais elevada, tá? Lembrando, empatar com o United não é um resultado ruim para o Ipswich pensando em manutenção. Porém, é uma equipe que ainda não conseguiu vencer nenhum jogo dentro da sua casa e, assim como o Southampton, também costuma surpreender o adversário. Sofreu gol em todos os jogos, mas costuma sair na frente dos jogos aqui
em 60% das vezes, tá bom? Vale a pena ficar de olho nisso. E o aproveitamento do United ainda é muito ruim. Tem toda a estatística dentro do contexto do Ten Hag ainda, tá? Para mim, o United é mais time, mas eu não entraria a favor do United nessa cotação. E se fosse para buscar uma vitória do United, só se for uma cotação bem mais elevada para compensar o risco que, mesmo eu já confiando um pouco mais na equipe do United, ainda não é uma equipe que passa uma plena confiança de olho fechado, né? O fato do Ten Hag já passou, agora é Ruben Amorim, ele ainda precisa de uns dias e, obviamente, algumas semanas, né, para poder encaixar o seu modelo de jogo e resolver como que vai ser esse novo United. Passando agora para a Alemanha, eu quero trabalhar nesse jogo aqui, ó, Borussia Mönchengladbach e São Paulo, tá? Uma cotação de 1,80 para o Gladbach. Gladbach que está no meio da tabela, pega o São Paulo que acabou de subir da segunda divisão, que está dentro aqui da zona de relegation. Já esteve pior o São Paulo, melhorou um pouco a sua situação, já estava bem pior, agora já conseguiu vencer algumas partidas, mas o Gladbach vem de 3 vitórias consecutivas dentro de casa. Isso é um cenário importante, né? Vitórias contra o Werder Bremen, o Heidenheim e o Union Berlim. Contra o Union não sofreu, contra o Heidenheim sofreu 2 e contra o Bremen sofreu 1. Marcou 4 contra o Bremen e 3 contra o Heidenheim. Uma equipe que costuma marcar muitos gols, mas sempre teve um problema crônico. Apesar de ser uma equipe que entrega muito gol, também é uma equipe que oferece muita oportunidade para o adversário e sofre demais. Olha só, uma média de 2,20 de gols marcados e 1,80 de gols sofridos. E eu acompanho o Gladbach como um trader há mais de uma década, então é mais ou menos isso há muito tempo, tá? Em casa ou fora. Então é um jogo que eu venho com mais expectativa para trabalhar gols. Eu até entendo essa cotação de 1,80 pela fase do São Paulo, mas eu olharia com mais carinho para o mercado de gols por aqui. O São Paulo fora no último jogo conseguiu marcar contra a equipe do Dortmund, conseguiu marcar contra a equipe do Leipzig e marcou também contra o Hoffenheim 2-0. Na sua primeira vitória lá embaixo contra o Freiburg também marcou 3. Então é uma equipe que vem marcando com frequência, tá? Isso é um cenário interessante. Uma equipe que vem marcando com muita frequência fora de casa. Então, eu olharia com carinho nesse jogo, primeiro, para uma correção de preço do Borussia Mönchengladbach, caso ele não consiga entregar o que o mercado espera. Uma possibilidade de ambas marcam acima de 2 me agrada muito. E um cenário para 2,5 gols com uma cotação, olha só, nem tá ruim, mas se for acima de 2,20, eu gosto bastante, tá? O Gladbach marcou em todos os jogos e sofreu em praticamente todos, né? Em apenas um só ele não sofreu gol. O time do São Paulo também marcou em quase todos os jogos, já fica sem sofrer há mais tempo, mas como tá num cenário de desespero ali na tabela, se o Gladbach estiver na frente é um potencial muito maior pra gente trabalhar mercado de gols por aqui. Beck Gladbach, não entraria. Não confio, muito por conta da defesa. Eu, para trabalhar a favor de uma equipe, a primeira coisa que eu olho é a capacidade da equipe de se defender. Se ela tá com essa dificuldade, se ela tem essa dificuldade crônica, já olho muito mais para o mercado de gols para não ter muitos problemas. Tá? Passando agora para a Itália, o líder Napoli enfrenta a Roma. Roma que vem de jogos difíceis, né? Roma perdeu para o Verona por 3-2, empatou com o San Geloase fora de casa na Europa League e perdeu dentro de casa para o Bolonha. Então é uma Roma que, fora de casa, pasmem, ainda não conseguiu vencer uma mísera partida. É um dos piores visitantes da competição. Chega a se comparar aqui com Venezia e Lecce, não tendo conseguido vencer nenhuma mísera partida fora de casa. Pega o Napoli, que é um dos melhores mandantes da competição, perdeu apenas uma partida, venceu 5, perdeu apenas a última, né? Contra quem que o Napoli jogou a última partida? Jogou contra a Atalanta, que é uma equipe muito traiçoeira, muito bem treinada pelo Gasperini, e não é de se surpreender que consiga ter vencido aqui o Napoli. Então vai enfrentar um Napoli que tem uma iniciativa muito grande, número de vitórias muito grande, que falha pouco em marcar e que tem uma defesa mais sólida do que a equipe da Roma. A Napoli que é muito bem treinada pelo seu novo treinador. O aproveitamento do Napoli também é muito, muito forte e a Roma tem muito a melhorar. Então eu não vou contestar essa cotação de 1,73 do Napoli. Para mim é um jogo para correção de preço. Se a Roma começar muito mal, estarei trabalhando ou vou trabalhar aqui contra a Roma, né? Gosto de pensar num cenário de jogo mais estudado, mais truncado, porque a Roma nessa questão de estar sem conseguir vencer nenhuma partida fora, jogando contra o líder, muito provavelmente vai olhar mais para um cenário de empate, para pontuar, ou tentar achar um gol e segurar o jogo. E eu só olharia para o mercado de gols aqui se fosse com o Napoli na frente, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, quando a Roma visitou o Napoli 2-2 na temporada passada, 2-1 para o Napoli em 2023 e depois mais um empate aqui em 1-1. O Napoli, então, dentro de casa, ele não perdeu nesses últimos jogos para a Roma. 2-1 vitória, 4-0 vitória, um empate 1-1, uma vitória 2-1 e um empate 2-2, tá? A última vitória da Roma contra o Napoli foi no Estádio Olímpico de Roma,
Então, é quase uma freguesia, né? Para mim, essa correção de preço inicial pode ser interessante e, quiçá, até se você é um Panther, uma cotação um pouquinho mais elevada do Napoli aqui, vale até a pena ficar de olho nesse back favorito. O momento da Roma é muito ruim, tá bom? O primeiro tempo do Napoli é que me desanima para pensar num back favorito no trade, porque não é uma equipe que entrega tanto, toma a mesma quantidade de gols, a Roma também não é uma equipe tão fraca. No segundo tempo, no entanto, é onde o Napoli tem o seu melhor aproveitamento e é onde a Roma tem o seu pior momento. Então, vale a pena ficar de olho, talvez numa Roma mais defensiva no primeiro tempo, fazendo, né, elevando essa cotação do Napoli, forçando ela a subir, e aí na segunda etapa tentar buscar uma odd do Napoli mais alta numa vitória mais tardia. Pode ser interessante. Roma na frente, também uma possibilidade de tentar buscar uma dupla chance do Napoli por aqui, tá? O momento do Napoli é muito bom, luta para manter essa liderança, né? A Atalanta já encostou, a Inter de Milão joga no sábado, já gravei o planejamento de sábado. Se vencer o Verona, a Inter de Milão passa o Napoli e aí joga uma pressão um pouco maior. Você que vai fazer esse jogo depois vai saber se a Inter venceu ou não. Isso vai causar uma pressão um pouquinho maior na equipe do Napoli por aqui. Dá para pensar até numa possibilidade do Napoli se complicando, porque a Roma é uma equipe grande, uma equipe forte que está no momento ruim. Mas, por enquanto, e eu respeito muito a questão de momento, o momento da Roma não é bom e o do Napoli é muito, muito bom, tá? Então vai ser surpresa se o Napoli não conseguir vencer a equipe da Roma por aqui. Mas não dá para pegar a qualquer preço, tá bom? Passando para a Espanha, temos o Real Madrid enfrentando a equipe do Leganés. O Leganés, nesse momento, um pouquinho acima ali da zona de rebaixamento. Porém, uma equipe que dentro de casa não vem fazendo uma campanha tão ruim. Olha só, um empate e 2 vitórias nos últimos 3 jogos. Quem foram os adversários aqui do Leganés? Venceu o Sevilha, venceu o Celta Vigo, sem tomar gol do Celta, e empatou com o Valência. Antes tinha perdido para o Bilbao. O Real Madrid está invicto fora de casa, mas ainda não conseguiu encontrar um caminho assim muito sólido para conseguir encostar no Barcelona, né? Uma equipe que precisa melhorar o seu desempenho fora de casa. Vantagens do Real: o Real não falhou em marcar em nenhum jogo e sai na frente com muita frequência, porém tem sofrido gol também com muita frequência. É um Real Madrid que às vezes sai na frente e cede o empate no final. Isso tem sido preocupante. Pode ver que o saldo de gols do Real fora de casa é muito parecido com o saldo do Leganés. E o aproveitamento do Leganés em finalizações é até melhor do que o aproveitamento do Real Madrid. O primeiro tempo do Real é ligeiramente superior, a quantidade de gols marcados não é tão alta. E no segundo tempo, apesar do Real Madrid melhorar, o Leganés também melhora. Então não venha para esse jogo com uma ideia de trabalhar a favor de tantos gols assim. Se a gente pegar as últimas partidas do Real Madrid fora de casa, é 1-1 no Atlético de Madrid, aí teve um 2-1 com o Celta Vigo, teve um 1-1 também, se eu não me engano, contra o Mallorca. É uma equipe que está sendo mais econômica fora de casa, não está sendo tão goleadora, né? E que vem sofrendo. O Leganés não é uma equipe boba, não tem um ataque especial, espetacular, mas não é uma equipe boba. Mas se fosse para trabalhar alguma coisa nesse jogo, eu trabalharia da seguinte maneira, como um trader. Vou vir para um back favorito, vou consultar para ver se o Real Madrid vai dominar o seu adversário. Lembrando, o Real Madrid, assim como a Inter de Milão, por exemplo, tem o seu próprio estilo de superioridade. Às vezes ele vai preferir chamar o adversário para cima para atacar a última linha, do que propriamente ficar massacrando, tocando bola de um lado para o outro, como faz o City dentro da pequena área do adversário, tá? Então é diferente, são estilos diferentes. Não adianta querer adaptar uma metodologia de uma equipe para outra. Mas, se o Real Madrid entregar uma superioridade do jeito dele, dá para pensar nesse back favorito no trade. Se você é um Panther, dado a um Real Madrid que vem tendo dificuldade de marcar mais gols fora de casa, um Leganés que perdeu 2 partidas em casa, mas que nos últimos 3 jogos ainda não perdeu, ou seja, vem de um empate e 2 vitórias, e também imaginando um Leganés tentando pontuar, pode ser que o Real Madrid tenha dificuldade de abrir o placar cedo. Então você pode tentar buscar uma cotação do Real mais elevada. É melhor do que trabalhar com 1,40, na minha opinião. Tá? Tentar buscar uma vitória do Real ali na segunda etapa pode ser muito bom. Olha só, o Real Madrid marcou 57% dos seus gols do minuto 61 ao 75, dentro do segundo tempo. Então pode ser bom ficar de olho aqui numa vitória do Real Madrid mais tardia. E tomar cuidado, porque apesar de sofrer também metade dos seus gols nos minutos finais, o Leganés também marcou a maioria deles nos últimos minutos. Então se você busca aqui um jogo para pelo menos 2 gols, olhar para o segundo tempo pode ser mais interessante, né? O segundo tempo, essa cotação do over 1,5 vai estar bem mais elevada. O jogo do Real Madrid é 2,5. Esqueci de falar no início, tá? Tô sempre tentando lembrar de falar o horário aqui dos jogos para facilitar para quem acompanha. Agora vamos falar de Brasileirão. Eu vou falar da Série A e depois a gente dá uma pincelada na Série B. Na Série A nós temos o Bahia enfrentando o Atlético Paranaense, uma cotação do Bahia de 1,80, enfrentando um Cap que não vem bem das pernas fora de casa. Melhorou um pouco agora o seu cenário em casa, né? Venceu o Galo, venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético Goianiense, deu uma melhorada na tabela, deu uma respirada. Tudo bem,
Pode ser que o Bragantino vença e encoste de novo, pode ser que o Criciúma encoste de novo, mas já conseguiu pelo menos sair momentaneamente da zona de rebaixamento. Aproveitou o vacilo aqui do Juventude para poder ultrapassar e ainda tem o Fluminense que joga na noite dessa sexta-feira. O Atlético Paranaense, ele vem de 4 derrotas consecutivas fora de casa e de 7 jogos sem vencer fora. É um número bem ruim. Só que o Bahia também está numa fase péssima, né? O Bahia vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o São Paulo, para o Flamengo e para o Palmeiras, tomando 2 gols no mínimo de cada uma dessas equipes, né? Então, no total, em 3 jogos, o Bahia conseguiu tomar 7 gols. Cenário bem ruim aqui do Rogério Ceni na frente do Bahia. O Bahia até tem uma iniciativa de sair mais na frente do placar, como aconteceu contra o Palmeiras, mas acabou tomando a virada. Falha pouco em marcar, mas os resultados nesse momento não estão vindo, o que é prejudicial, né? O Bahia virou SAF, tem que brigar por essa vaga na pré-Libertadores. O adversário direto aqui é o Cruzeiro, o São Paulo já está bem esticado. Tem que torcer talvez aqui para o Botafogo vencer a Libertadores para abrir mais uma vaga, né? Mas é um Bahia que eu não tenho certeza se merece essa cotação de 1,80. Eu cheguei no início do Brasileiro a cogitar o Bahia como o possível candidato ao título, porque começou jogando muito bem, tinha um estilo de jogo muito bem definido, encaixava muito bem no campo do adversário, na marcação e gostava de ter a posse de bola, mas o Bahia foi caindo principalmente no resultado fora. Não conseguia entregar fora de casa, assim como Fortaleza, assim como foi com o Cruzeiro. São Paulo também tem dificuldade fora de casa. E aí depois começou a cair dentro de casa. E aí a situação já fica mais difícil, né? Então o Bahia não conseguiu sustentar essa briga lá em cima na tabela. Para mim, olhando o momento do Bahia, que é um momento emocional já ruim, o time tá cobrado e tudo mais, e olhando também o fato do Atlético Paranaense estar conquistando pontos, ter conquistado vitórias consecutivas em casa, ter saído da zona de rebaixamento e entender que esse jogo pro CAP é um jogo de 6 pontos, ou seja, empatar contra o Bahia fora não é um resultado ruim, para mim é um Bahia que pode se complicar por aqui, tá? A gente pode ter aqui um Bahia martelando, e o Atlético Paranaense tentando de fato fazer um jogo bem fechado, bem compactado na defesa para tentar buscar esse ponto e quem sabe numa finalização de fora da área que eles fazem muito bem, num jogo de cabeça, eles consigam o seu gol. Se o Bahia sair na frente, aí o jogo já muda, aí o potencial é totalmente diferente, o CAP viu que o Palmeiras conseguiu virar e vai tentar também vir para cima, e aí o Bahia pode ter espaço para contra-atacar. Aí quem sabe o Bahia na frente, olharia até para um cenário de 2 ou 3 gols por aqui, mas um jogo 0-0 ou com o CAP na frente, eu não olharia para o cenário de gols, para mim é um jogo até para correção de preço, tá? Não vou cogitar tanto gols aqui no pré-live. Outro jogo às 16 horas é Corinthians e Vasco. Esse é um jogo praticamente para cumprir tabela, né? Porque o Corinthians já chegou a 44 pontos, o Vasco com 43. Nenhuma das duas equipes vai cair aqui, na minha opinião. Tem 4 jogos pela frente ainda. Então é um confronto mais de cumprir tabela. Porém, nessa de cumprir tabela, o Corinthians já olha um pouco para cima também na questão da pré-Libertadores. Porque era um time que estava fugindo do rebaixamento e agora do nada já tem uma pontuação ali de 3 pontos para o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro agora no confronto direto, então se a gente quiser pensar com o copo meio cheio, é um Corinthians e é um Vasco que também conseguiria brigar por essa vaga na pré-Libertadores. Hoje, com o desempenho que tem o Corinthians na Neoquímica Arena, dá para dizer que o Corinthians é muito mais favorito que o Cruzeiro, que propriamente o Bahia, se continuar jogando bem assim dentro de casa. O Corinthians deve ter mais essa e mais 2, talvez, partidas em casa. Então ele pode sim tentar buscar uma vaga na pré-Libertadores. Principalmente, quem sabe, com o Botafogo sendo campeão, abrindo mais uma vaga, se eu não me engano, é isso que pode acontecer, né? Então, acaba tendo uma importância, assim, esse confronto. Eu não vou criticar essa cotação do Corinthians a 1,60, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o Cruzeiro, que fez a cotação do Corinthians estar a 1,40 no último jogo, ele vinha com o time inteiro reserva. O Vasco, ele não vem com o time inteiro reserva. Tá passando por um período ali de dificuldade, seu treinador provavelmente, não sei se vai continuar, se já foi mandado embora, mas o Vasco vem com o time com o que tem de melhor, com o que está disponível. Só que o Vasco fora de casa não vence a 5 jogos e vem de 3 derrotas consecutivas, né? Vamos colocar aqui o Vasco fora. Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Botafogo e perdeu para o São Paulo. Tomou 9 gols em 3 partidas e não marcou nem um mísero gol. Jogando dessa maneira, é presa fácil para o Corinthians. O que o Vasco pode tentar fazer? Não fazer um jogo tão agressivo, não tentar surpreender o adversário, entender que o Corinthians hoje é um adversário forte e talvez jogar um pouco mais compactado. Isso pode fazer com que a cotação do Corinthians suba ao longo do jogo. Não acho que se o Vasco se defender só, essa cotação do Corinthians vai subir de uma maneira imediata, ela vai subir a conta-gota, né? Então trabalhar contra o Corinthians, na casa do Corinthians, não é uma opção para mim. Mas tentar buscar uma cotação mais elevada do Corinthians pode ser interessante se o Vasco realmente vier para fazer esse jogo um pouco mais defensivo. Da última vez que o Corinthians recebeu o Vasco,
3-1 pro Corinthians, 0-0, o Vasco passou um tempo na Série B, e o Corinthians também venceu o Vasco na temporada passada por 4-2. No turno, o Vasco venceu o Corinthians por 2-0, o torcedor do Vasco cantou que o Corinthians ia jogar a Série B. Hoje, o Corinthians já ultrapassou o Vasco na tabela, né? E o Corinthians ainda tem chance de atrapalhar o Vasco nessa disputa aí da pré-Libertadores. Então, pra mim, é um jogo que dá pra pensar assim numa correção de preço, e se o Corinthians começar muito bem, esse Lê, a pior equipe no Vasco, pode até encaixar. Cenários pra trabalhar gols aqui, o Corinthians na frente. Vasco empatando ou vencendo esse jogo momentaneamente, não me interessa pra gol, sinceramente, tá? O Corinthians tem um aproveitamento melhor do que o Vasco, falhou menos em marcar, tem muito mais gols marcados em casa, 3 vezes mais, né, do que o Vasco, e sofreu menos gols. O Vasco chega a quase 1,7 de média de gols sofridos. O primeiro tempo do Corinthians é bem agressivo, só que é uma equipe que sofre muitos gols. O Vasco é ruim tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas o segundo tempo do Corinthians, como é muito bom, aqui o Vasco pode acabar se complicando de verdade, tá? Coisas para ficar de olho: o Vasco é uma excelente equipe de bola aérea, só que é um cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o dedão do pé. O Vasco também é uma equipe que sofre demais na bola aérea, né? Vamos ver o que consegue aproveitar a equipe do Vasco nessas bolas aéreas com o Verratti. Não sei se ele vai estar disponível, provavelmente sim. Over 1,5 em 76% dos jogos do Vasco fora, 82% dos jogos do Corinthians em casa. Com essa cotação aqui de 1,33 não me agrada, mas uma cotação terminando o primeiro tempo 0-0, uma cotação ali de 2, 1,80 para o segundo tempo, me parece interessante, tá? Olharia para esse cenário de 2 gols sim. Para finalizar, Internacional e Bragantino. O Internacional já está garantido pelo menos na pré-Libertadores. Uma equipe que, se tivesse contratado o Roger Machado mais cedo, talvez estaria brigando para o título, né, do Campeonato Brasileiro. Muito forte, o Inter joga bem dentro, joga bem fora de casa, enfrenta o Bragantino, que não vence há não sei quantos jogos já. O Bragantino está numa fase péssima. Eu vou até matar essa curiosidade de quantos jogos o Bragantino não consegue vencer. O Bragantino não vence há 10 partidas. 10. Meu Deus. O Inter não perde para o Bragantino há 5 partidas. Então, realmente o Bragantino, ele tá em maus lençóis, né? É uma queda emocional muito grande, eliminação da Copa do Brasil, Sul-Americana, já tinha comentado isso pra vocês. É uma equipe que sonhou alto, que ia de novo disputar uma final de Sul-Americana, como já fez contra o CAP, e acabou ali dentro da zona de rebaixamento, e aí vira uma areia movediça, né? O Bragantino já é um time mais parrudo, que tem mais rodagem, que sabe jogar fora de casa, mas que emocionalmente está numa fase muito ruim. Tem sofrido gol com alguma frequência, enfrentou o Goianiense fora de casa, o Goianiense já rebaixado, péssimo resultado. Perdeu para o Vitória também em confronto direto, empatou com o Juventude, péssimo também em confronto direto, e perdeu para o Galo. Você vê que nos confrontos diretos ele não está conseguindo, imagina contra os adversários lá de cima da tabela. Então tem tudo para ser um jogo aonde o Internacional consiga exercer a sua superioridade. Caso o Inter saia na frente, me parece um jogo bem interessante para ficar de olho em gols, porque o Bragantino tende a se expor buscando resultado e o Inter vai ter espaço para contra-atacar. E eu olharia com carinho, se o Bragantino conseguir segurar o Inter no primeiro tempo, para uma possibilidade de vitória do Inter na segunda etapa, tá? O Internacional tem um primeiro tempo mais frágil, mas um segundo tempo muito agressivo. E é no segundo tempo que o Bragantino sofre mais gols. Então, se fosse, mesma coisa do Corinthians com o Vasco, se fosse para te indicar aqui o mercado de gols, ou 1,5 ou 2,5, eu olharia com muito carinho para segunda etapa. Começando a segunda etapa, uma cotação ali de 2, 2,20, tanto do 1,5 quanto do 2,5, dependendo do cenário. Se já tiver 1-0 no 2,5, se tiver 0-0 no 1,5, pode ser um cenário interessante para trabalhar o mercado de gols por aqui, tá? 76% dos dois, né? Tanto do Inter em casa quanto do Bragantino fora, com over 1,5. Passando para finalizar, na conclusão da última rodada da Série B, principalmente dos que estão envolvidos nessa possibilidade de subida, tá? Porque rebaixamento já foi definido. Foram rebaixados aqui o Guarani, o Brusque, e aí Ituano e Ponte Preta também já estão rebaixados. Aqui em cima temos Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport disputando 3 vagas. Uma dessas equipes vai acabar ficando de fora. O primeiro jogo interessante aqui é Sport e Santos. O Sport é muito favorito porque pega um Santos de férias. O Santos já está praticamente, aliás, o Santos já não tem mais o que fazer aqui. Não sei se vai levar os meninos, se vai precisar de férias para os jogadores. É tudo festa, porque já conseguiu a sua vaga e também já conquistou o título. Então, talvez o adversário mais tranquilo aqui seja o do Sport, a não ser que o Santos queira
jogar bola, levar o time titular e tudo mais, não tem necessidade, né? Aí vai muito da questão de você acompanhar a escalação e durante o jogo ver a motivação dos jogadores, mas eu não acredito assim no Santos tão motivado não. Pra mim, então, um bom jogo pra gente ficar de olho aqui como um jogo complementar. Outro jogo, Mirassol e Chapecoense, também pega uma equipe que escapou do rebaixamento, então não tem mais nada pra brigar, foi uma péssima campanha da Chapecoense, mas no final conseguiu uma arrancada, e o Mirassol é muito favorito, né? Chega a ser mais favorito até que o Sport, também um bom jogo complementar. O time do Ceará pega o Guarani que já tá rebaixado, foi o último colocado na tabela, também não tem mais nada pra brigar aqui. Aí vai da questão da honra dos jogadores, né? Não sei se vai ter torcida protestando lá, o Guarani já tinha confirmado esse rebaixamento há algum tempo, o Ceará também tem uma cotação muito baixa, também é um jogo complementar. E para finalizar, o Goiás e o Novo Horizontino. Talvez aqui o Novo Horizontino seja o mais prejudicado, porque o Novo Horizontino pega um Goiás que quer manter uma boa sequência. O Goiás vinha de vitórias pra caramba, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, ele venceu 6, vem de 6 vitórias consecutivas, não tomou gol pra ninguém nessas 6 vitórias, pra ninguém, e pega um Novo Horizontino. O Goiás, ele pode chegar a 63 pontos, mas por conta do número de vitórias, que ele tem 17, e o Ceará e o Novo Horizontino tem 18, eu acho que ele já não tem chance, muito também por conta do saldo de gols. Posso estar fazendo confusão aqui, mas é muito difícil. Talvez, o Goiás chegando a 60... Ah, não, mas aí o Novo Horizontino tem 64 pontos. Não tem como. Dos times que tem 63 pontos que o Goiás poderia empatar, no máximo seria com o Sport. O Sport está fora da zona de classificação nesse momento. Então, o Goiás não tem chance. Mas ele pode ter essa motivação de jogar para sua torcida, de complicar a vida do Novo Horizontino, que foi um adversário. Quer ver quanto é que foi o jogo no turno? No turno, o Novo Horizontino venceu o Goiás. Já dá outro ânimo aqui, Já tem um poderzinho de vingança, né? Porque se o Goiás não tivesse perdido para o Novo Horizontino, esses pontos aqui perdidos fizeram diferença. Então, o Goiás vai ter uma motivação para complicar a vida do Novo Horizontino por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço. E o Novo Horizontino, dos 4 que a gente comentou, talvez seja o jogo bem mais complexo. Talvez o Novo Horizontino até não tenha o acesso, né? Porque se empatar e todos os outros vencerem, o Novo Horizontino fica de fora, né? Então é um cenário bem complexo. Claro, vou deixar um recado para vocês, porque eu já vi isso acontecendo várias vezes. Cotação de 1,40, cotação de 1,44, cotação de 1,33 não é vitória, tá? Necessidade de vitória não é vitória. Saiba que mala branca vai correr aqui pra caramba, principalmente para equipes já rebaixadas, que estão precisando de grana. Presta atenção, não se exponha a qualquer preço, tá? E no final, pode ser que o Novo Horizontino, mesmo pegando um adversário mais difícil, tenha um bom resultado e consiga o acesso. Vamos ver, tá bom? Vou deixar aqui embaixo linkado vários outros jogos complementares no Radar Esportivo para você acompanhar nesse domingo, se você tiver a intenção de fazer mais jogos. O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com complementos, informações e correções. Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece do like no vídeo e se você não é inscrito no canal, fica o convite. Fica com Deus e até amanhã.